Abra sua Bíblia agora no livro de Apocalipse, capítulo 7. Faremos a leitura dos versos 9 a 17. Apocalipse 7, 9 a 17. Depois dessas coisas vi, e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestido de vestiduras brancas, com palmas nas mãos, e clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. Todos os anjos estavam de pé, rodeando o trono, os anciãos e os 4 seres viventes, e ante o trono se prostravam o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: Amém. O louvor e a glória e a sabedoria e as ações de graças e a honra e o poder e a força sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. Um dos anciãos tomou a palavra dizendo: estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Respondi-lhe: meu senhor, tu o sabes. Ele então me disse: são estes os que vêm da grande tribulação, lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro, razão porque se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário, e aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol, nem ardor algum, pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono as apacentará e os guiará para as fontes da água da vida, e Deus lhe enxugará dos olhos toda lágrima. Palavra do Senhor. Feche seus olhos novamente, vamos falar com Deus. Ó Pai querido, continuamos em sua presença, Senhor, pedindo nesse momento a sua misericórdia. Misericórdia, Deus, porque eu, um servo pecador, não sou digno, ó Pai querido, da sua salvação, e nem de estar aqui, mas o Senhor, de maneira misericordiosa, venha nos usar, Deus, para trazer a mensagem que o Senhor tem para cada um de nós. Que essa mensagem venha como uma flecha em nossos corações, e que nós saímos daqui cheios do seu Espírito, que nós saímos daqui nessa noite, ó Pai, compreendendo que nós não fazemos parte desse mundo caído, mas nós fazemos parte da sua pátria celestial, aquela que nos aguarda para vivermos toda a eternidade. E é em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Há uma estimativa que 60 milhões de pessoas morreram na Segunda Guerra Mundial. Essa guerra durou 6 anos. Quando a gente olha para esse número, é bastante assustador, não é? 60 milhões de pessoas é muita gente. Mas um estudo feito pela ONU, Organização das Nações Unidas, lá no ano de 2021, concluiu que em todo o planeta mais pessoas foram mortas por conflitos armados e terrorismo juntos, mais pessoas foram mortas por homicídio do que por conflitos armados e terrorismo juntos. Isso dá uma média aí de 52 vítimas por hora. Então, mais pessoas morreram do que morreram na guerra por violência. Dentre essas mortes, meus irmãos, há milhares de pessoas que morreram pela perseguição. Perseguidos por declararem a sua fé em Cristo. Perseguidos por declararem que Cristo é o Senhor da vida delas. A Missão Portas Abertas, durante o período de outubro de 2023 até outubro de 2024, estimou que mais de 4.400 cristãos foram mortos por amar a Jesus. Mortos por amar a Jesus. E a gente tem que lembrar que esses são os números computados, esses são os números confirmados. Aqueles que não estão no registro, muito provável que esse número aí aumente mais algumas 1.000 pessoas. E aí quando a gente olha para esse crescimento da violência, para o crescimento da perseguição aos cristãos, muitas vezes a gente fica acuado, a gente fica com medo, acuados por levar o evangelho do Senhor.
Mas sinceramente, isso não é motivo de covardia. Nós não devemos nos acovardar, nós devemos ser corajosos. Porque quando o soldado ele é convocado para a guerra, quando o soldado é convocado para o campo de batalha, apesar do medo que causa, ele vai cumprir o dever dele, ele vai cumprir a ordem que foi lhe dada, ele vai cumprir a missão e com coragem. E uma coragem para honrar a sua pátria. E nós cristãos não somos diferentes do soldado. O nosso Senhor e general é Cristo. E nós temos uma missão, que é levar o Evangelho a toda a criatura. E nessa missão não vai ser fácil. Nós sofreremos oposições. Oposições de um mundo tenebroso. Oposições de um mundo que nos perseguem. Mas o Senhor Jesus Cristo, através do seu Espírito, irá nos dar coragem. Então nós, como soldados de Cristo, nós devemos servir com coragem esse mestre, com fidelidade, levando a palavra dele para todos os povos, para todas as criaturas. E um dia, meus amados, um dia nós estaremos reunidos na pátria celestial, nós estaremos reunidos com o povo de Deus, todos aqueles que foram salvos pelo nosso Senhor Jesus Cristo. E o que eu quero deixar claro nessa noite, é mesmo que haja perseguição na sua vida, mesmo que você passe pelas tribulações, e até mesmo pela grande tribulação, ao final, nós estaremos reunidos. Reunidos aonde? Nós estaremos reunidos na pátria celestial. Isso é muito bom, meus irmãos. Isso nos anima, isso nos dá confiança. E o que o autor do livro de Apocalipse estava trazendo para a sua igreja era que eles confiassem no Senhor. O livro foi escrito em torno de 66 a 95 depois de Cristo, lá na ilha de Patmos, quando João estava exilado. E o que estava acontecendo ali? Perseguição aos cristãos. A igreja vivia o seu início e ao mesmo tempo já era um início de perseguição. E muitos que dizem que foi uma religião inventada para dominar a sociedade, não faz sentido, porque que religião que domina uma sociedade que está sendo perseguida? Os cristãos já sofrem perseguição desde o seu início. Então o apóstolo ele escreve às 7 igrejas da Ásia Menor, e com o propósito de estimular a fé deles, de estimular a confiança deles no Deus que salva, no Deus que cuida, mesmo em meio ao sofrimento. O livro traz afirmações que, olha, apesar de tudo isso que está acontecendo, as coisas parecem ser tão difíceis ao ponto de vocês não suportarem. Fiquem em paz, Deus está governando todas as coisas. Todas as coisas estão debaixo da soberania dEle. Todas as coisas atendem o propósito de Deus. E tudo isso tem levado a igreja para um final glorioso. Um final com Cristo. E esse final é um final de paz eterna. É claro que quando nós olhamos para o livro de Apocalipse ele é bem complexo. Ele é cheio de símbolos, de mensagens difíceis de interpretar. E aí alguns estudiosos trazem alguns pontos para tentar explicar. E um dos pontos é o preterismo. Lembra da aula de gramática que falavam do tempo verbal, o pretérito? Ou seja, o que eles estão falando ali? Olha, os relatos do livro de Apocalipse já aconteceram. Lá no ano 70 depois de Cristo, com a destruição da cidade de Jerusalém. Então, aquilo era para aquele povo, não faz mais sentido para nós. Já outro grupo, os futuristas, falam o seguinte: os relatos acontecerão no cumprimento final. Antes da volta de Jesus, aí tudo vai acontecer. E aí tem os historicistas, lembra? Conta história, né? Então para eles há um esboço nesse livro que vai trazendo do curso desde o início do cristianismo, com histórias que vão acontecendo até a volta de Jesus. E aí o quarto grupo, eles são os idealistas, para eles é uma coisa mais assim filosófica, aqueles acontecimentos não são específicos, tem relação mais com uma guerra espiritual que a igreja de Cristo vai sofrer. E nós presbiterianos? A nossa igreja ela não tem uma visão fechada em nenhum desses 4 pontos.
O que nós entendemos, para fecharmos uma linha específica, nós combinamos um conceito de cada ponto para chegar a uma interpretação desse maravilhoso livro. Mas, sinceramente, o que mudaria na vida de vocês preterismo, futurismo, historicismo e idealismo? Absolutamente nada. O que nos importa realmente é aquilo que o Senhor tem revelado na palavra dele para nós. É aquilo que ele tem para cada um de nós. A palavra do Senhor é viva e eficaz. A palavra do Senhor não é presa a limites do tempo, não é presa a somente os nossos pensamentos. E aqui, o livro de Apocalipse, eu falo que é um livro maravilhoso, porque nele nós podemos já ter um vislumbre do santuário celestial. O apóstolo João está trazendo para nós esse vislumbre, do lugar onde todos adoram a Deus. Todos adoram a Deus por toda a eternidade. E quando ele começa ali no verso 9 dizendo, depois vi essas coisas, ele anuncia aqui uma mudança de cena, porque os textos anteriores estão falando dos acontecimentos na terra, aquilo que vai acontecer antes desse glorioso dia, e a partir desse momento o apóstolo direciona os seus olhos para o reino de Deus, para o santuário de Deus. Então todas aquelas tempestades, todas aquelas situações que a igreja veio sofrendo, as perseguições, haviam acabado. A grande nação celestial estava disposta diante de Deus, adorando o seu Criador. E aí ele fala que eis uma grande multidão que ninguém podia enumerar. E essa redundância, né, uma grande multidão, porque multidão já é grande. Então, quando você pensa em multidão, você já está vendo ali um número enorme de pessoas. E essa redundância dele é proposital, porque traz um significado de que é um número assim incontável mesmo. Demonstra que o povo de Deus não é um povo pequeno, ou um povo que, devido à perseguição que eles já estavam sofrendo lá no início, iria acabar, iria esvaziar. Pelo contrário, o número de pessoas que foram sendo salvas por Jesus iriam aumentar. Seria tão grande ao ponto de não poder mais contar esse número. E também não seria limitado a uma única nação. Não seria um número específico de um único grupo. Até como os judeus acham hoje, né? Que eles acham que eles são salvos porque eles são um povo escolhido por Deus, e com base nas leis, no reconhecimento das leis, eles teriam a garantia dessa salvação. Não, aqui o texto está dizendo que todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, todas as nações estarão diante do Senhor, pessoas de todas as nações. Essa obra de Cristo é maravilhosa, porque une a igreja universal e invisível. E essa igreja é formada por todos os filhos de Deus, aqueles que já passaram, aqueles que estão conosco hoje e aqueles do futuro, cidadãos de nações de todo o planeta. É a igreja triunfante adorando ao Senhor na eternidade. E aqui é uma promessa sendo cumprida, uma promessa que foi feita lá para Abraão, em Gênesis 15, que diz o seguinte: então conduziu-o até fora e disse, olha para os céus e conta as estrelas, se é o que podes. E lhes disse, será assim a tua posteridade. Aquela promessa que Deus fez para Abraão, no início da Bíblia, é cumprida em Apocalipse. E o povo de Deus não está restrito somente àquele grupo, mas nós somos o povo de Deus, aqueles salvos por Jesus, aqueles que foram inseridos na aliança da promessa. Então nós somos herdeiros de Abraão através da promessa de Deus, inseridos por meio de Cristo, da obra de Cristo. E outro ponto que eu gosto de observar nesse texto é em relação às línguas. Porque o povo de Deus, o povo uma vez esteve separado de Deus. Desde o Éden, quando o homem pecou, o homem foi separado de Deus. E o Senhor ainda manteve a ordem para que o povo se multiplicasse depois do dilúvio. E enchesse a terra. E o que o povo fez? Vamos ficar aqui, vamos construir uma torre que vai até os céus.
até pensando numa perspectiva de que o homem tem a capacidade de chegar até Deus. E aí o que Deus faz ali em Babel? Separa, confunde a língua daquele povo, e aí eles se espalham pela terra. É Deus conduzindo a história da humanidade. E aí o que a gente vê aqui é uma reunião de povos de todas as nações, de todas as línguas. Não passa mais ser um obstáculo, aquela língua que antes foi separada, foi unida. E quando nós também olhamos para a Bíblia, no Novo Testamento, algo muito semelhante acontece. Depois que Cristo vai assunto aos céus, Ele promete a vinda de um Consolador, o Espírito Santo. E o Espírito de Deus, Ele vem no dia de Pentecostes, desce sobre a igreja. E naquele lugar haviam pessoas de várias regiões, pessoas de várias línguas, e todos falavam na sua própria língua, e todos se entendiam. Ali era uma fagulha, era um vislumbre daquilo que o Senhor já estava preparando para o seu povo na eternidade. E agora, quando nós olhamos para o texto de Apocalipse, nós ficamos esperançosos de que algo espetacular, algo maravilhoso está preparado para nós na eternidade. Um lugar onde nós estaremos com os nossos irmãos de várias regiões do mundo, adorando a esse Deus. E não só os nossos irmãos, mas os seres celestiais adorarão, os anjos adorarão ao Senhor. Todos estarão reunidos diante do trono santo e adorando esse Deus. E embora os anjos, os seres viventes não tenham o gozo da salvação como nós teremos, ainda assim eles glorificam a Deus junto com a sua criação. Eles regozijam ao Senhor e adoram Ele por toda a eternidade. O povo de Deus sempre foi um povo unido. O povo de Deus sempre foi um povo que vive em comunhão. Mas hoje o que a gente vê, existe aí um movimento chamado dos desigrejados. E o movimento dos desigrejados diz o seguinte: olha, eu não acredito na instituição religiosa, muitas vezes são pessoas frustradas e que a partir de agora vão adorar Deus sozinho. Que grande erro! Que grande erro! A característica do povo de Deus é estar reunida. O que vimos no texto é uma assembleia, é um povo de Deus unido para glorificar a Deus. Um povo de Deus reunido para adorar a Deus por toda a eternidade. E o sentido de igreja, o significado de igreja, eclesia, significa assembleia dos cidadãos. E no contexto judaico, a mesma palavra ela era representada pela sinagoga, sinagogue, né? Ou seja, o povo de Deus sempre esteve reunido. O povo de Deus, ele caminhava por quilômetros para se reunir no templo em Jerusalém. O povo de Deus se reunia no arraial. O povo de Deus então passa a se reunir nas sinagogas. E depois, na era apostólica, na era cristã, passa a se reunir nas igrejas. E essas reuniões são para adoração a Deus. Essas reuniões é para adorar a Deus em comunidade. E essa reunião ocorrerá também na eternidade. Mas esse povo desigrejado, eles têm várias desculpas. Olha, eu não gosto da igreja porque do jeito que me olham, eu não gosto de estar perto de outras pessoas. O líder um dia me ofendeu. Eu não tenho que ser dizimista, não vou sustentar ninguém. E aí a que mais eles gostam, Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. E essa última é importante destacar aqui, que realmente Deus não está limitado a nenhum espaço físico. O autor de Atos 7,48, ele sabe muito bem disso. Mas também você não vai ver no livro de Atos o incentivo de que a igreja não deve se reunir. Pelo contrário, o livro de Atos deixa muito claro que a igreja se reúne sim. Quando fala que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, significa que Deus não está limitado a um lugar. Mas Deus se faz presente em todos os lugares. Mas não significa que o povo de Deus tem que ficar sozinho. O povo de Deus tem que estar reunido sim. E Paulo, quando a gente olha também, ele escreve para as igrejas. Então havia povos reunidos. E agora João escreve para 7 igrejas. Haviam 7 igrejas ali reunidas para adorar a Deus. O que o texto quer dizer é que Deus então está em todos os lugares e os que buscarem serão ajuntados, reunidos por Ele. E o profeta Jeremias destaca bem isso.
Buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos mandei para o exílio. Eu sei que a igreja aqui tem muitos defeitos, até porque a nossa igreja é formada por pecadores. Somos salvos pela cruz, mas ainda somos salvos que pecamos. Mas, meus irmãos, se você não gosta de estar reunido, se você sai da igreja porque você não foi com a cara do outro irmão, da outra irmã, pensa bem, pode ser que esse irmão pode estar lá na eternidade. Se você não gosta de se reunir com o povo de Deus aqui, não vai resolver o seu problema lá na eternidade. A hora de resolver o seu problema é aqui na terra. Pensa bem, meus irmãos, porque a grande reunião estará reunida por toda a eternidade. Nós estaremos reunidos com o povo de Deus para sempre. E um povo que deve estar junto aqui na terra até nos momentos difíceis, porque há os que passarão pela grande tribulação. E esse segundo ponto fala isso, há os que passaram por essa tribulação, nos versos 13 a 14. A grande tribulação é um dos pontos que mais se discute entre os cristãos. A igreja vai estar fora da grande tribulação, a igreja vai estar dentro da grande tribulação. Como que vai funcionar isso daí? Vamos a alguns pontos? No texto que nós lemos, o verso 9 relata sobre o quê? Uma grande multidão que estava ali diante do trono, né? Uma grande multidão diante do trono do Cordeiro e estava com vestiduras brancas. Então há uma pergunta no verso 13: quem são e de onde vieram? E João fala: tu sabes. E aí no verso 14, um dos anciãos olha para aquela grande multidão vestida de branco e responde: são os que vêm da grande tribulação. Lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. É claro que as vestiduras brancas é um simbolismo, tá, gente? Não significa, como alguns acham, né, que vai estar todo mundo ali na nuvenzinha, vestida de branco, com as asinhas. Não é isso. É o simbolismo de que o Senhor Jesus purifica a sua igreja. O Senhor Jesus purifica os seus eleitos por meio do seu sangue. O texto também está dizendo que não há um grupo específico que vai estar ali na grande tribulação e o restante vai ser separado e só esse grupo vai estar vestido de branco. Pelo contrário, o texto está mostrando, está dizendo muito claro que há uma grande multidão. Lembra que eu falei ali no primeiro ponto que é um exagero, né? Da grande multidão, porque é um número incontável. Meus irmãos, talvez alguns de vocês aqui podem ter uma decepção agora, até aqueles que nos assistem. Não haverá arrebatamento secreto. O arrebatamento não vai ser secreto. A ideia do arrebatamento secreto, ela surge nos anos 1830, com uma jovem chamada Margaret MacDonald, que ela diz que teve uma visão de um arrebatamento. E aí o pastor Eduardo Irving, depois John Nelson Darby, ele pega isso daí e ele propaga essa visão para as igrejas da época. E depois um pouco mais à frente, você vê também um outro grupo que dizia o seguinte: olha, a igreja ela vai ser purificada aqui nesse mundo. Então tudo que aconteceu já aconteceu. A igreja então ela passa por um momento de santificação e de maneira gradual ela chega à paz, justiça e prosperidade, então chega a era de ouro. E quando chega a era de ouro, aí sim Jesus volta. Só que aí o que acontece nesse intervalo? As grandes guerras mundiais, a sociedade ela vai se tornando cada vez pior, as coisas vão ficando mais ruins. E aí essa ideia do arrebatamento secreto, que começou ali nos anos de 1800, ganha força novamente. E até as igrejas presbiterianas ali, até a década de 80, 90, tinha muitos irmãos que entendiam dessa maneira, desse arrebatamento secreto.
as coisas vão ficar ruins, de verdade. Mas a igreja não vai ser isenta de passar por esse momento. E aí chega no ano de 1995, nos Estados Unidos é lançado um romance, em 11 livros chamados Deixados para Trás. E alguns de vocês, se não leu, deve ter assistido o filme. Fizeram 3 filmes, não fizeram uns 11. Ali também nos anos 90. E depois, agora nos anos 2010, chegando ali em 2020, fizeram mais um filme, repetindo o primeiro. E aí, gente, isso aí toma uma força gigantesca pelo mundo, porque muitas pessoas passam a acreditar realmente no arrebatamento secreto. E aí percebem que não é bíblico. Começou de uma visão de uma mulher lá nos anos 1800, toma força do comecinho ali dos anos 70, 90, e por conta de um romance escrito por alguém lá nos Estados Unidos, isso aí toma uma explosão. E muita gente não sabe de onde começou e acha que é bíblico. A Bíblia deixa clara, então, que a igreja não ficará isenta. O profeta Daniel, sobre o final dos tempos, diz que o povo de Deus será salvo, mas não retirado. Ser salvo não quer dizer retirado. Daniel 12:1 diz: nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo, mas aquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro. E Jesus também alerta sobre a grande tribulação. Jesus diz que os dias serão abreviados por causa dos escolhidos, e não que os escolhidos serão retirados da grande tribulação. O evangelista Mateus, no capítulo 24, verso 22, deixa muito claro: orai para que a vossa fuga não se dê no inverno nem no sábado, porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. As tribulações já existem. Situações difíceis já existem. Mas é como as dores do parto. As mulheres que já tiveram filhos sabem disso. Começa espaçado, e quanto mais perto vai chegando da hora do nascimento, mais doloroso fica, mais difícil fica, até que tudo se acaba. Ou seja, meus irmãos, tudo isso que nós estamos passando hoje são princípios da grande tribulação. Nós já passamos por tribulações, mas a coisa vai se agravar. Vai ser praticamente impossível de suportar. E os cristãos só conseguirão suportá-la porque serão sustentados pelo próprio Deus. É misericórdia dele que os dias se abreviem. E nesse dia a perseguição será tão feroz, será tão severa, que nós não teremos liberdade de confessar a nossa fé em Cristo sem arriscarmos a nossa própria vida. A coisa vai ficar complicada. O anticristo vai surgir, operando sinais, operando milagres, enganando muitos que se dizem servos de Deus. E quando a gente olha para a igreja hoje, para muitas igrejas, o que a gente vê são cristãos rasos, que procuram a igreja para satisfazer a própria vontade, satisfazer o próprio ego. E está fácil de enganar essas pessoas. Satanás tentou enganar até Cristo. Imagina os que estão despreparados. Muitos serão enganados. E os 144 mil? Outro ponto que é importante olharmos, meus irmãos, é em relação à visão de alguns que acham que há esse plano diferente da salvação e que há 144 mil judeus que serão exclusivamente selados nesse período. E pior disso, que há uma seita que diz que eles são 144 mil, mas o número deles já passaram. Aí eles justificam, não, é que dentro desse número há os 144 mil que são os níveis acima aí. Mentira. A verdade, meus irmãos, que o número 144 mil também não é literal. Indica que Deus conhece todos os cristãos, sendo eles judeus, sendo eles gentios, mas sobre aqueles que tiveram o selo do Espírito Santo neles.
Os servos do nosso Deus, como citado no verso 3 do capítulo 7, são esses. Aquele que recebe o selo do Espírito Santo é aquele que foi salvo por Cristo, independentemente da sua nação. E quando Paulo escreve a sua carta também, ele faz referência a um povo que não é exclusiva nação. Em Romanos, exclusiva nação judaica. Em Romanos 9:8, deixa claro isto é, estes filhos de Deus não são propriamente os da carne, mas devem ser considerados como descendentes do filho da promessa. E em Gálatas 3:7 diz que sabeis, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Lembra que nós lemos aqui agora há pouco sobre aqueles que acham que foram salvos por cumprir a lei, mas os que foram salvos são aqueles que têm a fé em Cristo? São esses que são os filhos de Abraão. Aqueles que terão a sua veste branca serão todo o povo de Deus, os que foram justificados por Cristo lá na cruz. O nosso Senhor, em todas as épocas, em todas as gerações, Ele derramou o seu sangue para pagar o preço pelo seu povo. Uma vez nós estivemos mortos nos nossos delitos e nos nossos pecados. Uma vez nós estávamos desgarrados do nosso Senhor, mas nós fomos perdoados. Nós tivemos os nossos pecados purificados. E um dia nós estaremos libertos de toda a mancha que o pecado nos deixa. Nós seremos restaurados à plenitude, à imagem e semelhança do nosso Senhor. É isso que as vestes brancas representam. Um povo justificado, um povo preparado, a nação santa, um povo de propriedade exclusiva de Deus. O povo que estará com os anjos e os seres celestiais, dando glória, ações de graças e honra ao nosso Deus, no lugar em que as nossas lágrimas serão enxugadas. Não haverá mais choro. A pátria celestial, meus irmãos, que nos aguarda, é um lugar muito melhor do que o primeiro jardim, é muito melhor do que o jardim do Éden. Gênesis relata que no centro do jardim estava a árvore da vida, e ali saía um rio para regar o jardim, se dividindo em 4 braços. Apocalipse relata o lugar santo, onde há 4 seres viventes, os anjos rodeando, e ali adoravam a Deus, e no centro não era árvore. O verso 17 diz que é o Cordeiro que está no meio do trono, Jesus, a própria vida. Não será um rio que sairá do centro do jardim, mas lá estará o Senhor Cristo, a fonte da água da vida, o qual que todo aquele que dele o beber, jamais terá sede. O homem Adão tinha à sua disposição todos os frutos ali, mas no reino de Deus não haverá necessidade de alimento, porque o Senhor Jesus Cristo é o alimento vivo, é o pão da vida, e que todo aquele que dele comer jamais terá fome. No jardim do Éden havia necessidade dos ciclos naturais, o sol, a noite, a água para regar o jardim, mas no reino de Deus não haverá mais essa necessidade. O Senhor Deus estará presente, não haverá necessidade do sol, a glória de Deus iluminará todo aquele lugar. No jardim do Éden, o homem, ele tinha à disposição a árvore do conhecimento do bem e do mal. Ele poderia não pecar, mas ele pecou, e ele comeu daquele fruto, desobedecendo ao nosso Deus. Mas no reino de Deus, o pecado não mais existirá, ninguém poderá pecar. Quando nós olhamos para Jesus, quando nós olhamos para a sua obra, nós tomamos conta de que Ele tem nos apacentado, que Ele tem cuidado de nós,
Ele tem nos preparado para esse maravilhoso reino. Ele tem fortalecido a nossa fé em meio às nossas tribulações, em meio às nossas angústias. Ele tem nos preparado para a pátria celestial, para que um dia nós possamos adorá-lo por toda a eternidade. O salmista, ele diz: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Pode ser que as coisas estejam difíceis, mas nada lhe falta. Pode ser, meus irmãos, que um dia nós façamos parte da estatística do Missões Abertas, façamos parte de uma igreja perseguida e que perderemos a nossa vida por Jesus Cristo. Hoje ainda é uma perseguição ideológica, as pessoas te cancelam na internet, ou você sofre um processo por falar que aquela religião é uma religião falsa e que a religião verdadeira é Jesus que nos salva. Mas a coisa pode piorar, e tudo indica que está caminhando para isso. Pode ser que nós ainda estejamos vivos no dia que a grande tribulação chegar. Jesus Cristo, ele alertou que nações contra nações se levantariam. Pais contra filhos, filhos contra pais. Haveria o esfriamento do amor. E tudo isso a gente já tem visto. Há poucos dias nós vimos um jovem que foi assassinado numa universidade por trazer ideais cristãos. O seu opositor intelectual chorou pela sua morte. Mas a gente vê que havia um grande número de pessoas que comemoravam, fazendo dancinha nas redes sociais. E quando chegaram a perguntar se eles estivessem na posição do atirador, segurando aquele rifle, o que eles fariam? E muitos disseram: eu apertaria o gatilho. Aquilo ali era necessário. Às vezes, meus irmãos, a violência, o esfriamento do amor pode estar perto de nós. Nós estivemos durante 4 anos lutando pela saúde da nossa filha e convivemos dentro de unidades de terapia intensiva infantil. E uma coisa que nos marcou foi de uma criança de cerca de uns 5 a 6 anos de idade. Ela estava lá na UTI. O conselho tutelar havia tirado ela do seu lar, porque ela sofreu violência, de todo quanto é forma que vocês podem imaginar. E ela não queria ir embora da UTI, porque ali ela estava recebendo o amor e a atenção que ela esperava ter recebido dentro da casa dela. E quando nós olhamos aquela situação, aquilo quebrou o nosso coração. Como que pessoas poderiam ser tão violentas, tão maldosas ao ponto de fazer isso com uma criança? Nós temos vivido tempos difíceis, tempos de violências. Pessoas que se rebelam não só contra as outras, mas contra Deus. Pessoas que têm dado as costas para Deus. Pessoas impiedosas. Pessoas que perseguem a igreja de Cristo. Mas o tempo delas chegará. Deus tem sido misericordioso e tem sido compassivo ao ponto de dar tempo para elas se arrependerem. Mas haverá um momento que não terá mais chance, a punição eterna será uma realidade para a vida dos maldosos, dos violentos, dos ímpios, daqueles que rejeitaram Jesus. Já para os filhos de Deus, sejam eles judeus ou gentios, mas todos aqueles que foram salvos por Jesus serão abençoados, conforme relatado em Gálatas 3:8. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, preanunciou o Evangelho a Abraão: em ti serão abençoados todos os povos. O Senhor Deus tem cuidado de nós, o Senhor tem preparado um lugar especial para cada um de nós ao seu lado. O Senhor Jesus tem nos guiado. Aquele que nos guia é a fonte da água da vida, é aquele que enxugará dos nossos olhos toda lágrima. O Senhor Jesus veio para morrer pelo seu povo, e a sua morte tem um significado para cada um de nós, a nossa salvação por meio do seu sacrifício. Nós somos da pátria de Deus,
Nós estamos encerrando a nossa série Somos da Pátria Celestial. E nós podemos entender nesses 3 domingos que nós vivemos esse mundo, mas nós não somos esse mundo. Nós estamos aqui de passagem. A nossa vida tem um objetivo e é estar diante de Deus no seu reino celestial. Nós viveremos eternamente com Ele. E enquanto nós vivemos nesse mundo, nós vamos enfrentar oposição, nós vamos enfrentar perseguições, dificuldades, angústias, até a nossa luta contra o pecado é uma realidade. E poderemos, como pode ser a verdadeira realidade para todos nós aqui, se Cristo não voltar antes, morreremos. E alguns até por perseguição. E as profecias nos prepararam para esse momento, têm nos preparado para a volta de Jesus, deixando muito claro que as coisas vão se agravar. Mas para aqueles que têm fé em Jesus, para aqueles que confiam nele, que entendem que ele é o seu único e suficiente Salvador, pode ter certeza que um dia o sofrimento, que um dia a sua dor, a sua angústia, a sua luta, a sua perseguição irão acabar. Um dia nós receberemos as vestes brancas, livres de todo o mal, de todo o pecado. Um dia nós viveremos na eternidade, reunidos e glorificando ao nosso Deus. Mas se você aqui ainda nessa noite não compreende que você é um cidadão de Deus, um cidadão dos céus, ou mesmo até compreende, mas está enfraquecido, até pelas coisas que tem passado aqui no mundo, eu quero dizer para cada um de vocês que Jesus Cristo é a fonte do nosso sustento, é o nosso alimento e é o nosso alívio. A salvação dele é tão completa que abrange todo o nosso ser, que nos transforma radicalmente, abrange todas as situações das nossas vidas e nós temos sido cuidados por ele. Para finalizar, eu deixo aqui com vocês o texto de João 16:33. Essas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Cristo venceu o mundo. E através dele nós somos mais do que vencedores. E um dia nós estaremos reunidos no seu reino celestial, adorando juntamente com todos os seres celestiais e com todos os salvos pela cruz, dizendo: Santo, Santo, Santo.